dia, Thalita. Bom dia, André. Bem-vinda, Thalita. Esse é o nosso terceiro episódio do Diálogos em Construção. Então, para quem está chegando, vai começar a ouvir a gente agora, a gente é um projeto realizado pela Morphos Engenharia e pela Verde Bruto Arquitetura, aqui na Casa Papagaio, em Campinas. Então, a Casa Papagaio é nossa parceira também nesse projeto. A nossa ideia é fazer diálogos, conversas que tenham a arquitetura, construção civil, a temática das cidades como um guarda-chuva, para a gente conversar com pessoas de outras áreas do conhecimento, de outras disciplinas, né? Então, hoje a gente está aqui com a Thalita, eu já vou apresentar ela direitinho, o André, que é o fundador da Morphos Engenharia, mas eu queria dizer, então, que o nosso tema de hoje é cidades inteligentes, né? Então, a nossa convidada é a Thalita Azevedo, ela é pesquisadora etnográfica, ela é autora e criadora do projeto Presente Histórico, esse livro que está aqui na minha mão, já vou falar dele direitinho, né? Ela é formada em publicidade e desenvolve um trabalho que une investigação de campo, tecnologia e memória cultural, mapeando territórios marcados por apagamento e ressignificando narrativas afro-brasileiras por meio de viagens, registros e escutas sensíveis. Sua pesquisa propõe novas formas de olhar para o território, para a cidade e para as histórias que sustentam nossa identidade coletiva. Ela vai conversar aqui com o André, ele vai fazer a mediação, ele é engenheiro civil pela Unicamp, é pós-graduado em perícia de engenharia, é professor de gestão da qualidade e desempenho de edificações na FAO do Mackenzie e é fundador da Morphos Engenharia. Então, novamente, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vindo, André, né? A casa é sua, mas... Então, a gente queria começar a conversar com você. Vamos primeiro falar do Presente Histórico, né? Esse livro, da sua autoria. Esse que é um projeto, né? Ele é mais do que o livro, ele é um projeto de ciência aberta, né? Tem o site, tem o mapa. Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Eu tô lendo o seu livro, né? E, assim, você tem naquele início... Você conta bastante a sua história, muito assim um movimento seu, né, interno de busca pela sua identidade, né, isso que eu percebo. E uma coisa que me chama muito a atenção é que essa busca ela passa, claro, pela consciência da sua ancestralidade, mas você busca muito essa conexão com os espaços, com os ambientes, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, como que essa questão ligada aos espaços, aos lugares estão relacionados a essa sua busca, né? Esse seu projeto pessoal mesmo, de busca por identidade e pela sua ancestralidade. Oi, Aline, oi, André, bom dia, gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está assistindo a gente. Muito feliz pelo convite, pela confiança. E obrigada pela apresentação também, sempre acho muito, muito legal. Bom, essa pesquisa, ela começa a atravessar diferentes campos da linguagem para entender o movimento por que a gente está aqui, né? Como o Brasil se tornou esse cenário atual. E o que eu digo mesmo é em manifestação cultural, né? O que a gente está deixando para trás, o que a gente está reivindicando. Eu morei no Rio de Janeiro por 2 anos também, em que a cultura e a história é muito exportada para o mercado internacional, e comecei a me provocar porque Campinas ainda não tinha esse debate, essa comunicação como um todo. E aí, o Presente Histórico, esse projeto, ele tem esse atravessamento também, entender como os territórios vão moldar essa comunicação para a gente, né? O que o externo vai dizer frente a uma pesquisa etnográfica. Esse trabalho, esse estudo, que é o livro publicado, ele parte de uma jornada aí, em 4 estados, e hoje ele abrange mais a cidade de Campinas de maneira mais intencional, por conta da Unicamp, por conta de todo o debate que existia no Brasil falando da influência histórica de Campinas, né, não só para o período escravizatório, mas também o registro atual da cidade como um grande marcador de PIB, enfim. Então eu decidi, esse projeto hoje, ele aprofunda mais dentro da cidade de Campinas para entender como esses territórios dizem, né,
sobre a construção, principalmente filosófica e cultural da cidade, para quem está transitando entre ela. Então, Campinas ela é considerada, né, por alguns historiadores como como a última cidade do Brasil, portanto, a última cidade do mundo, né, a abolir, a terminar com um processo de escravização de pessoas, né. E, para além disso, a gente sabe que isso é um dado que ainda se discute, né, não é ponto pacífico, mas o que não é disputado é que Campinas era uma cidade conhecida, né, por ser muito violenta, por ter um processo de escravização muito violento, né? Mas, para além desse crime, então, né, pensando mais sobre essa pesquisa que você vem desenvolvendo, como que isso pode abrir, né, esse contexto, esse diálogo para a gente pensar em Campinas, né, como um lugar, como um território de resgate dessa memória ancestral? Eu bebi muito dessa fonte por muito tempo, né? A Campinas foi o último lugar, potencialmente um dos últimos lugares do mundo a abrir o processo de escravização. E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais o lugar da pesquisa, a gente precisa ter evidências, né? E aí, começaram a me faltar evidências de um documento que ateste isso de fato. A Maria Alice Ribeiro, que é uma professora que está muito próxima ao Centro de Memória da Unicamp, ela tem uma entrevista na Cidade 1, que é um jornal aqui da região, né, que é um projeto que eles estão fazendo sobre 100 anos de escravidão. São vários pesquisadores. E ela fala nessa entrevista, né, que não existem registros de fato que a cidade foi, mas era definitivamente um lugar onde, né, era marcado pelo processo de violência. E aí, ainda no Centro de Memória da Unicamp, eu comecei a entender que aqui a nossa região, Aline, existiam 177 fazendas. Isso é muita coisa. E a gente ainda não tem isso enumerado, né? Então, quais são os demarcadores? Eu começo a investigar ainda mais próximo à Unicamp, porque tem a Fazenda de Santa Genebra e a Rio das Pedras, que vão ter diálogos ali até para ceder. Existe um decreto, né, no século passado, para que cedam uma parte das terras para a construção da universidade, mas entendendo como a cidade performa nessa localização. E mais do que isso, eu começo a entender quem eram as pessoas que vieram para cá. Porque, pensando nesse debate, um grande marco de resistência no país é o Quilombo dos Palmares. Só que, gente, Quilombo dos Palmares é em Alagoas, né? Então, tá bem distante daqui. Então, começo a tentar entender quais são as regiões quilombolas, os lugares de resistência. Existe um professor também que ele vai fazer um trabalho sobre o Quilombo do Cafundó, que é próximo à região ali de Sorocaba. A gente tem a Casa de Cultura Tainã, que é um quilombo urbano que está tendo esse debate sobre ciência aberta. E aí, tido isso, descubro que a maior parte das pessoas que estavam aqui são pessoas da Angola, e que aí vão ter uma ligação direta a um grupo étnico que a gente vai chamar de Banto, que são o primeiro grupo que vem para o Brasil. Depois os Yorubás, e aí isso está muito popularizado agora no samba, principalmente, né, com os orixás, o PRVG e o Jorge Amado trabalharam muito isso, mas e outras pessoas, mas os bantus são os primeiros a virem para cá. E aí a gente está falando de um território da Angola, então o maior porto de saída de pessoas é em Luanda, no continente africano, e o maior porto de entrada de pessoas da América é no Rio, é o Cais do Valongo, que é um lugar mapeado também. E aí, tentando entender esse movimento, eu começo a buscar o que essas pessoas trouxeram para cá, né? Para além da situação de posto em um lugar de mão de obra, aí a gente está falando da herança banto, que aí sim ainda é pouco discutida na cidade, e tento agora aprofundar, e esse projeto traz, né, tanto elucidar isso, de como essa herança pode trazer também régua e compasso para um contexto muito mais pessoal da cidade, que Campinas existe uma movimentação financeira muito grande, econômica acontecendo na cidade, tecnológica, educacional, mas a gente também tem uma oportunidade de uma manifestação cultural muito importante, pensando em reposicionar a cidade dentro desse marcador, né, que tantos historiadores trazem. Existe uma matéria do G1, que é a comissão da OAB
trouxe também esse debate, né, que era potencialmente o último lugar. Enquanto eu não acho um documento que, de fato, ateste isso, estou tentando também entender o que a gente vai chamar de justiça epistemológica, que é uma outra frente, né? Então, de fato, existiam pessoas aqui, existe um trabalho muito sério sendo desenvolvido, mas, para além disso, existe a cultura. Sim. E, então, quais são os marcadores? Desse legado que a gente quer falar mais, né? E falando um pouco mais sobre cidades, sobre infraestrutura, o André tem algumas perguntas aqui também. Vamos lá. Obrigado, né, pela presença, agradeço. Bom, a gente vive esse momento histórico em que a discussão sobre as cidades não é algo novo, é algo que já acontece há décadas, e os movimentos relacionados aos estudos de cidades que performam melhor do que o tradicional, né, já também são movimentos de décadas, aí, principalmente fora do Brasil, mas que está entrando agora para a gente, né? Então, já há alguns anos, né, a gente vai falar da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é de 2019, né, salvo engano. Então, já tem mais de 5 anos que um documento oficial brasileiro existe, e isso tem levado, né, discussões e assuntos, né, para serem discutidos. Agora, pensando na cidade de Campinas, né, que estamos aqui nesse contexto, existem, com certeza, né, legados e posicionamentos, inclusive geográficos, relacionados a essa herança que é muito recente, né, porque desde da libertação, não sei nem se eu posso falar libertação, né, assim, no contexto do que a gente tem de hoje, mas dos escravizados, a evolução desses espaços de moradia, dessas ocupações, ainda é algo muito recente na cidade, né? Porque, se for pensar, a gente não tem nem 2 séculos disso, né? E pensando urbanisticamente, é muito pouco tempo, porque as cidades mais antigas do mundo têm milênios, né? E a gente está falando de pouco mais de um século em relação a algo que é muito importante na dinâmica das pessoas, né? E aí entra essa primeira questão, que é pensar, já por esse olhar que você tem, se como, obviamente a gente acredita que sim, mas como que isso afeta no direito das pessoas em ocupar a cidade de uma maneira mais justa, né? Porque toda a discussão das cidades inteligentes, dos outros termos que a gente pode trazer aqui, eles são voltados a melhorar a utilização das cidades por parte das pessoas, né? Mas será que esses direitos são iguais? Porque as pessoas que provavelmente descendem dessa origem, elas têm mais dificuldade? Como é que funciona essa questão no seu entendimento do que você já estudou de Campinas? Bom, quando eu comecei a procurar e investigar também esse lugar desse marcador, porque, novamente, existe um perigo muito grande com as nossas crenças, né, no que a gente acredita frente à nossa experiência de mundo. Então, eu me apeguei muito a essa notícia, Aline, é ou não é a última cidade? E aí, para isso, André, eu comecei a tentar entender onde estão essas fazendas, né? Porque a gente vai ter Rio das Pedras e a Fazenda de Santa Genebra como um grande lugar ali, um marcador de algo que contempla as ideias de cidade de 15 minutos, o IDH é bom e tal, mas assim, se a cidade... Santa Genebra é a região ali de Barão Geraldo, né? Só para a gente Exatamente. se situar. Exatamente. Então, assim, se a cidade tinha 177 fazendas, eu tô falando de 2, e as outras 175? E aí comecei a tentar entender como a cidade se comporta na mobilidade. E eu tenho alguns dados conflitantes, que eu acho que a gente vai precisar pensar juntos. Por quê? Eu fiz uma pesquisa pensando aqui
Tendo o censo do IBGE como marcador. E falando aqui, trouxe até uma colinha para eu não falar besteira, gente. Mais de 30% da população diz que leva mais de 15 minutos a meia hora para chegar no ambiente de trabalho. A maior parte. E desse montante, 45% usa carro, se locomove por carro, e 31% por ônibus. Para mim, essa conta não fecha. Assim, como a gente tem aqui 45 mais 31, eu vou fazer uma conta de padaria muito... Mas 76% da população está usando meios de transporte que não são bicicleta, nem a pé, né? Estão andando de carro, de ônibus. E mesmo assim, eles levam 15 minutos até meia hora para chegar no trabalho. Que trabalho é esse, né? Para quem já andou no transporte público, para além da distância que a gente vai ter, do raio ali, ainda tem as paradas dos ônibus. E a Santos Dumont, que é uma rodovia muito importante, que vai fazer essa entrada de Campinas até o centro da cidade, no horário de pico comercial, você leva mais de 40 minutos para chegar no centro. Então, eu começo a entrar em conflito com essas verdades, porque a gente está falando de uma cidade que, em sua teoria, é muito funcional, mas ainda assim, quando a gente vai olhar ali, quem são as pessoas que estão a 15 minutos do trabalho, né? Quanto que elas representam para a cidade? E aí, mais do que isso, quando eu tentei sair também dessa bolha do distrito de Barão Geraldo, ainda que os dados sejam supostamente positivos, gente, a gente tem 118 favelas na região. 118 favelas em que 89% dos moradores não têm acesso ao ponto de ônibus perto de casa e, um dado muito importante aqui, 43% não tem calçada. 43%. E aí, daí você vê esse outro número aí, né? 30% das pessoas que levam menos de meia hora para chegar no trabalho. Quem são essas pessoas? Onde elas trabalham, onde elas moram? Qual é a distância de fato? Qual é o trabalho que elas estão entrando em contato? Porque a nossa cidade... E aí eu comecei a fazer, né? Dar esse tino de pesquisa... Mas a nossa cidade tem um IDH muito bom, é uma das cidades mais ricas do Brasil, e aí diz que a maior parte da população vai ter uma média de 3 salários mínimos. Uhum. Mas ainda assim a gente tem uma desigualdade muito grande. Ou seja, se Mas você 3 olhar... salários mínimos per capita? Se você olhar mais a fundo, Aline, porque quando eu coloco os dados separados, é muito otimista. Né? Mas aí, quando eu começo a colocar, olha, mas tem essa quantidade de favelas, tem essa quantidade de pessoas sem calçada e tudo mais, essa quantidade de moradores de rua, a gente começa a entender que Campinas, e supõe, né? Que Campinas tem uma concentração de renda muito grande. Só que, por eu ter 1.200.000 habitantes, a cidade é tão rica que, ainda assim, dividindo de maneira igualitária todo mundo, a gente está falando aqui de um cenário próximo a um IDH europeu, né, que é a grande utopia. E tem muito a ver essa discussão com a questão das cidades inteligentes, porque sempre que você fala de cidades inteligentes, você vai falar de dados. Né? Então, é muito baseado na utilização dos dados captados em todo momento para a otimização do funcionamento da cidade. A que tipo de dados? Esses dados econômico-financeiros são importantíssimos. Quais são os polos de concentração de renda ali no município? Então, o que está acontecendo ali? São indústrias, são fábricas, tem pessoas ali, não tem? O que dá para melhorar nesse sentido? Mas também existem dados relacionados à utilização do transporte público, né? Aonde as pessoas estão pegando mais ônibus, quais horas, os horários de pico, as concentrações do transporte. Temos passado por essa evolução do BRT, né, que é um ganho para a cidade, mas ele é também muito voltado a essa questão da evolução tecnológica dos dados. Né? Então, quando a gente traz essa discussão da Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, você vê que boa parte
do que está escrito ali naquele documento não está voltado para esse tratamento dos dados que são coletados. Mas aí entra essa questão, né? De que forma você consegue coletar esses dados para manter a coisa justa, né? Porque você pega a renda per capita de 3 salários mínimos, é um dado justo de se utilizar em qualquer circunstância, né? E a gente já está entrando para uma seara de tratamento de dados estatísticos, né? Sim. Mas é super importante, porque a partir do momento que você trata um número, aquele negócio de uma maneira seca, ali, esse número existe, pronto, eu vou usar ele, você desumaniza o que está por trás, que é o mais importante. Sim. Então, nas suas pesquisas você tem percebido isso também, né? Eu tenho também tentado entender, para além desse diagnóstico, né? Por exemplo, a gente teve uma alta de 2021 para 2024 de 39% dos moradores de rua, e que sua maioria são homens negros. Então, começa a tentar entender também quais são como a cultura também consegue contemplar essas faltas e essa carência de mobilidade. Não sei se vocês lembram, mas eu sou de uma época que existia um projeto, um programa do Estado que chamava Escola da Família, que aí as escolas abriam, né, e aí a população tinha esses atravessamentos, né, com aulas, com arte, cultura, e tudo mais, e hoje não existe mais. Na Carlos Gomes tinha esse evento? Eu lembro que na escola do Salvador Bove, se eu não me engano, que é lá no Zona Sul de Campinas, de São Diego, tinha. É que eu me lembro que você comentou que você estudou na Carlos Gomes, né? Eu estudei na Carlos Gomes, Aline. Eu estudei no Francisco Glicério. Eu estudei no Salvador Bove. São prédios emblemáticos aqui em Campinas, né? Francisco Glicério e a Carlos Gomes. Sim, e Carlos Gomes, inclusive, tem um laboratório, na época tinha um laboratório subterrâneo interessantíssimo e que pouca gente sabia, né? Então, imagina o que mudaria na cidade se a gente tivesse mais incentivo à ciência. E Francisco Glicério, para quem não vocês já estiveram naquela região, ali do Moraes Salles, né? Bora por lá. Francisco Glicério, ali do lado, você vai ter o Lago de São Benedito. Uhum. E aí tem uma igreja ali, né? Naquela região é o primeiro cemitério da cidade. E é o cemitério que também pessoas escravizadas e tudo mais eram sepultadas. E aí depois passa a existir o cemitério da saudade, né? E então, aquilo ali a gente está falando de um marcador que é potencialmente... e mais uma vez, com muito cuidado também que eu trago isso, mas existe uma chance de ser um sítio arqueológico. Então, assim, e aí não existe uma marcação. Né? Sim, porque tem a praça, a escola, a igreja e o EMEI ali, né? Uma creche, alguma coisa assim. Aquela região é no cemitério e a gente tem uma chance gigantesca de ter um sítio arqueológico na cidade. Assim como é o Largo do Rosário, que existia a Igreja do Rosário, a Irmandade dos Pretos, tal, um forte movimento político também, que é completamente descaracterizado e que também não existe um uso, né? Eu entendo que esse primeiro exemplo que eu trago tem uma creche, né, não é tão fácil você fazer um trabalho ali, né, de pesquisa de campo, de arqueologia, entendo completamente. Mas o Largo do Rosário, não. O Largo do Rosário, ali, você vai ter as bancas, mas ainda existe a possibilidade de ter um demarcador para que esse trabalho aconteça. E é um outro lugar muito próximo, né, da região central. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas recentemente descobriram, né, um cemitério de escravizados em um local assim meio emblemático. Salvador? Salvador, tem um né? estacionamento. Estacionamento, né? E estão abrindo lá, né, para pesquisar. Estacionamento de carros, assim. É legal, né? Porque, assim, óbvio que é algo delicado de estudar, e com todo respeito, mas é muito legal que agora está sendo estudado, né? Sim. O estacionamento é menos importante nesse momento, pessoal. Parem o carro em outro lugar, porque temos que pesquisar aqui, né, esse negócio que foi descoberto. É muito interessante pensar nesse sentido.
Bom, aí a carta, a questão, né, a discussão sobre as cidades inteligentes, ela traz esse paralelo com a mobilidade, né, que é importantíssimo, porque de que forma esse paralelo surge? Com os dados, né, de onde as pessoas estão, para onde elas vão, em que horários, em que dias, esses dados serem tratados de uma forma que permitam a otimização do transporte público, né? Que também está em licitação, né, em Campinas, e está, se tudo der certo, para melhor, né? Vamos esperar que sim. Mas aí entra esse paralelo com a mobilidade, que é importantíssimo, e entra o conceito da cidade de 15 minutos, né? Que, se o pessoal estiver ouvindo, nunca ouviu falar, mas é a ideia de que as pessoas possam utilizar, se transportar para o que precisam em menos de 15 minutos. Sim. Seja de ônibus, a pé, de bicicleta, de carro, para o seu trabalho, para o seu lazer, para o mercado, para seja o que for, para você não precisar de mais do que esse tempo para chegar e focar no que de fato importa. Para uma cidade grande, maior do que a gente, né, o São Paulo, por exemplo, é um conceito bem distante, né? Mas para Campinas, o que você enxerga nesse sentido? Você acha que a gente já evoluiu um pouco a ponto de começar a tentar chegar nisso ou não? Como é que tem funcionado a sua percepção desse parâmetro, né, dos 15 minutos? E a partir do conhecimento que você tenha também das periferias de Campinas, né? Que eu acho que é importante pontuar. Não, exato, porque as pessoas que se transportam de lugares novos para empregos próximos de carro são as pessoas dessa estatística. Fatalmente vão demorar menos de 15 minutos, ou ali, né, por volta disso. Então, a gente está falando sempre da população menos privilegiada. E, geralmente, a população que usa o transporte público. Sim. Sim. Foi muito, volto a dizer, né? Foi super desafiador sair só dessa experiência pessoal, das pessoas que eu conheço à volta, gente, para tentar entender um dado que diz uma coisa e uma realidade que diz outra. E como comprovar isso? Porque, como eu disse, 18% da população vai dizer que chega de 5 a 15 minutos. Então, eu não tenho uma frente de um dado, né, que fale como não funciona, né? Olha aqui, eu tenho essa evidência do censo do IBGE. Mas aí eu tentei investigar que as cidades inteligentes, cidades de 15 minutos, eu comecei a entender muito numa relação com a ONU, com os ODS, os Objetivos, né, de Sustentabilidade e tal. E aí fui fazer o caminho inverso. Que o que a ONU vai considerar como bem-estar e tudo mais, né? Saúde. E eu falei, talvez eu consiga entender, porque também quando a gente fala de privilégio, de renda, a gente também vai falar de acesso à saúde, além de acesso à educação e tal. E aí a cidade tem 69 centros de saúde hoje para 470 bairros. Gente, e aí eu vou fazer uma média aí de mais ou menos cada 4 bairros vai ter um centro de saúde, alguma conta assim. Ainda assim, André e Aline, volto a dizer, não dá 15 minutos para você chegar no centro de saúde. Então, eu tentei entender como talvez a saúde vai trazer para a gente um lugar que Campinas tem tanta desigualdade que quando você coloca isso num montante, é difícil provar que essa desigualdade existe, né? É uma cidade muito silenciosa nesse nosso marcador social, porque as pessoas estão chegando em 15 minutos nos lugares, mas quais são os lugares que elas estão indo, né? De onde elas estão partindo? Será que elas estão pensando mais em trabalho, né? E aí talvez a gente pudesse pensar, né, qual que é a característica do trabalho em Campinas, né? Da empregabilidade, onde as pessoas trabalham de fato. Tem mais comércio? Porque se for mais comércio, aí a gente pode acreditar que exista em cada bairro próximo da casa das pessoas, né? Que está super funcionando. Que estão funcionando, os mercados, enfim, né? Mas onde, né, essas pessoas, a massa mesmo trabalha, né? Qual que é a realidade de trabalho da população de Campinas? E às vezes você está conseguindo atender os 15 minutos para o trabalho,
Mas ela falou, Mas para isso, saúde, né? Para saúde, para lazer. para lazer, nem se fale, na escola talvez, não sei, né? Se escola, mas lazer nem se fale, né? Como é que é a questão do lazer nas comunidades periféricas? Porque vamos pensar que a gente tem alguns pontos de cultura institucionalizados na cidade. Um deles vai ser a Estação Cultura, e aí eu vou usar ele como marcador, então. Para você chegar ali na rodoviária, ou você vai chegar pelo BRT, ou você vai chegar pelo transporte intermunicipal, ou você vai chegar pelo ônibus comum. Mas em qualquer um desses, eu queria muito fazer essa conta do raio mesmo, sabe? Em qualquer um desses, você vai demorar pelo menos 20 a 30 minutos. E aí eu tento entender também, muito tendo a minha região como ponto de partida, né? Para você sair ali da região sul e você pega rodovia e tudo mais, você vai pegar pelo menos 2 ônibus. E se você for de carro, você vai chegar em meia hora. Tudo bem. Mas ainda assim, né, quem está tendo acesso a pagar o Uber? Quem está tendo carro próprio? Então, começa a entender, porque Campinas, vejam, gente, o tamanho do problema que a gente tem para conseguir ter uma evidência. Campinas atingiu a frota de mais de 1 milhão de veículos, sendo 600 mil somente automóveis. Então, a gente tem 600 mil automóveis percorrendo a cidade. Que horas? Como que as pessoas estão... E tem um professor, eu vi numa matéria também, essa matéria é da Cidade On, também, e aí tem um professor que fala, né, que torce para que todo mundo decida sair no mesmo horário. Mas a gente tem 600 mil veículos na cidade, automóveis, e ainda assim as pessoas estão conseguindo chegar em 15 minutos em lugares. Para mim, essa conta ainda... para quem é da cidade, se você já viu um dia de chuva em Campinas, no Orozingo Maia, você não vai chegar em 15 minutos no seu trabalho. Então, são diagnósticos que eles são muito conflitantes. Você não entra nem na Unicamp em 15 minutos, você para ali na portaria da Unicamp às 8 da manhã, né? Esquece. Exatamente. E é interessante, né, essa questão da dinâmica do transporte ser influenciada por coisas do dia a dia, por exemplo, né? Quando a gente dirige sempre para os mesmos lugares, percebe que quando as escolas estão fechadas por férias, o trânsito melhora muito. Sim. Você sempre vai ter muito menos trânsito. Então, existe um fluxo grande de pessoas que provavelmente saem de casa naqueles horários de pico só para levar e buscar as crianças. Sim. E isso é algo muito discutível, né? Porque de que maneira isso é saudável, né? Tanto pensando no tempo que você vai despender ali, quanto para a própria vida ali das pessoas que passam boa parte do seu tempo dentro de um veículo, né? Então, é engraçado fazer essa conta, que você pega alguns minutos por dia, multiplicado por 365 dias, você vai ver que você passou alguns dias do ano dentro do seu carro, né? Ou de um transporte público, ou etc. Então, é algo bastante sensível, né, para discutir. E aí entra também, além do transporte, a questão relacionada às edificações em si, né? Então, essa seara do desempenho, né, das edificações habitacionais, ela, com certeza, influencia na dinâmica, né, das pessoas. Então, é aquele exemplo que a gente traz das casas que são muito quentes em dias de calor e acabam expulsando as pessoas de lá de dentro. Sim. Porque é melhor você estar fora de casa do que passando calor lá dentro, no meio da tarde. E aí você tem aquela dinâmica das pessoas irem para a calçada, né? De colocar o banquinho lá fora, uma cadeira, alguma coisa, e as crianças vão brincar na rua, e isso, por um lado, evidencia um problema de desempenho da edificação, mas, por outro lado, força essas pessoas a criarem um vínculo ali com a comunidade, que é um vínculo que, de certa forma, acaba se perdendo em edificações de mais alto padrão. Porque no alto padrão a pessoa quer ficar dentro. Ela fala, não, estou bem aqui, estou confortável aqui,
é muito difícil alguma coisa me tirar daqui de dentro hoje. É interessante que eu sempre pensei nessa questão como algo cultural. Então, assim, é uma prática comum, assim, nas periferias, né, principalmente nos bairros periféricos, e nas cidades de interior. Eu cresci numa cidade do interior também, então é muito comum, muito frequente esse hábito, né, das pessoas sentarem na calçada, os vizinhos conversarem entre si, as crianças brincarem junto. E aí você traz um outro aspecto, né, uma outra visão, uma outra perspectiva disso, que é relacionado ao próprio desempenho das casas, né? São casas de populações menos privilegiadas economicamente e que, portanto, têm um desempenho inferior. E aí talvez isso seja algo que propicia, para além da cultura, é um aspecto cultural de fato, né? Mas da comunidade, mas pode ser também esse outro fator. Né? Sim, né? Muito relacionado à falta de recursos. Né? Sim. E aí, quando a gente fala de falta de recurso, a gente fala das descendências das pessoas que podem ter vindo dos libertos. Né? Então, como que você enxerga isso? Isso te remete a alguma percepção vinculada aos seus estudos, à sua área? Sim. Eu tive também o mesmo choque que você, Aline. Como assim não é cultural, né? De fato, é uma relação do indivíduo com o ambiente. E não por acaso também essa semana eu estava conversando, estava ouvindo um diálogo assim, de duas mulheres falando. Uma delas mora naqueles prédios do Minha Casa Minha Vida, né? E aí elas conversando entre si também, falando, não, porque não tem como ficar dentro de casa e tudo mais. Então, é todo um lugar, porque aí eu vou para um outro campo, gente. Porque aí a casa também é muito um lugar para você descansar, né? E agora vai esquentar muito. A gente tá dia 21 de dezembro, começa o verão. E eu começo a ouvir esses diálogos das pessoas que não estão aguentando ficar dentro de casa. E aí você também vai ter um outro movimento que para sair de casa do estudo que a gente está fazendo, você gasta dinheiro. E a gente está falando de uma cidade que é latente da desigualdade social. Então, tem como esse movimento também faz com que você gaste, né, muito dinheiro, você não consiga descansar dentro da sua casa e tal, e aí pouca gente vai ter esse pensamento crítico e técnico, né, de que é pensado, né, e de fato. Eu tenho tentado entender agora como os quilombos podem trazer respostas para esses dilemas de sustentabilidade, sabedorias ancestrais mesmo. Então, de que forma essas edificações inteligentes estão promovendo, estão se relacionando? Ainda não tenho todas as respostas, mas uma coisa que me interessa muito em começar a tentar promover isso nas mesas de discussão é quando a gente pensa em pensamento africano, e quando a gente vai pensar tanto no Bantu quanto no Yorubá, que a gente está falando de Angola e Nigéria, principalmente, a gente vai falar de uma forma circular de se relacionar com as coisas. Então, sem que exista essa visão eurocêntrica, antropocênica, que o homem está no centro, né? É um artifício dominante de tudo. E me parece muito, muito razoável pensar por essa perspectiva. Então, eu tento fazer esse estudo da cultura banto para entender como... Porque esses dilemas, eles não são contemporâneos, né? As desigualdades, elas sempre existiram, né, gente? Em um dado momento que uma pessoa decide impor, né, a outra. Mas entender como os quilombos hoje no Brasil estão mantendo essa sofisticação de inteligência que aqui, principalmente no Sudeste, a gente está ainda teimando em realizar dessa forma que comprovadamente já não funciona. Um outro ponto também que é um desafio, para além dessa questão antropológica, né, de entender qual é a matéria que você vai usar, por que isso é sustentável, não é, e tal, é um lugar frente ao discurso capitalista, né? A gente precisa ser honesto, não vai ser escalável como as construtoras querem fazer, né? 500 edifícios e tudo mais. Então, exige, acho que o pensamento afrodiaspórico como um todo, ele exige um fator que é o tempo.
dentro dessa sabedoria, a gente vai ter Iroko, que é um orixá, que é o orixá do tempo. Então, isso vai demandar um tempo e vai demandar um esforço, e nem todo mundo vai estar disposto a fazê-lo, né? Porque a gente está falando diretamente de interesses imobiliários. Sim. E aí Aí dói no bolso, né? Exato. Então, assim, para Já é uma outra lógica, né, inclusive. E aí a gente está falando de consumo sustentável também, que aí é um outro fator que vai atravessar, que aí eu vou falar muito no viés publicitária. Né? Então, assim, como que essa pessoa vai parar e vai lá na feira, no centro, no Mercadão, em algum lugar, para comprar R$20 de fruta na xepa, que ela vai conseguir comprar, em vez de ir no mercado, num grande atacadista, e comprar agrotóxico e de todos os problemas que essa pessoa vai ter, né, e tá lidando no dilema, ela não vai parar e falar, não, olha, realmente, acho que esse pensamento crítico, né, agrotóxico, a neurotoxina, isso vai me gerar... Então, são frentes de uma discussão muito mais ampla. E uma coisa também que eu penso, e que nos meus estudos, gente, eu consegui descobrir, é que no Reino Unido começou a ter um debate das pessoas dizendo que o conceito de cidades inteligentes era uma estratégia do governo de controlar as pessoas e tudo mais, e aí começou a existir todo um levante de que estavam querendo saber para onde você ia e tudo mais. Mas para além da discussão política, aqui eu volto a dizer como as redes sociais estão performando esses discursos e que a gente perde, todo mundo sai perdendo, né? Nisso. Então, existiu todo um movimento. E a gente está falando de Reino Unido, né? Então, assim, para quem gosta de validar o pensamento europeu, do norte global, no Reino Unido, pasme, no Reino Unido existiu um discurso de fake news e uma política de Estado que tinha bons interesses a princípio, né? Porque, por um lado, a gente tem já no Brasil a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso também levanta essa discussão de uma maneira legal, né? De que forma a cidade pode usar os seus dados para poder supostamente melhorar a sua qualidade de vida. Mas essa melhoria, ela é isenta de interesse capitalista? Né? Essa é uma pergunta capciosa. Delicada. Né? Por exemplo, tem um colega meu que tem uma empresa e essa empresa desenvolve um software. E esse software ele é utilizado por grandes frotas. Por exemplo, uma grande multinacional. Essa grande multinacional ela tem ônibus, que são ônibus que percorrem vários locais para coletar os trabalhadores e trazer para a fábrica, diariamente. O que acontece? Muitas vezes, os ônibus passam em locais onde não tem pessoa para ser coletada. Porque aquela pessoa não foi trabalhar naquele dia. Naquele dia ela faltou, ela está com atestado, ela não precisa ir, ela está de home office. Mas não dava para gerenciar isso de uma maneira inteligente até esse meu colega criar esse dispositivo. Talvez ele não inventou, mas ele deve ter... Enfim, não importa. Mas é algo que assim, olha, hoje eu vou, hoje eu não vou. Você aperta o botão e a frota entende automaticamente quais são os melhores caminhos que ela precisa fazer e quantos ônibus precisam sair da garagem naquele dia. E aí você fala, poxa, otimiza, é fantástico? Sim. Por quê? Porque você gasta menos dinheiro. Sim. Porque tem menos ônibus rodando, você garante que os ônibus vão rodar nas suas capacidades maiores de pessoas dentro dele, e você gasta menos combustível e desgasta menos os transportes que demandam manutenção. Né? Então, é isso. Será que... será não? Com certeza é impossível desvencilhar essa questão da otimização das questões econômicas. Então, sim. Mas a gente vai ter que viver com isso, porque são coisas indisvencilháveis, né? Se é que existe essa... Indissociáveis, né? Mas aí entra também essa questão relacionada à inteligência, né, dos quilombos, de permitir a utilização dos espaços de uma maneira mais orgânica e mais pessoal,
e menos burocrática. E, por exemplo, você tem uma área que está sobrando ali, naquela área gerenciada pelo quilombo, e uma família se propõe a utilizar aquele espaço para criar um cultivo ali de hortaliças, né? Isso é discutido ali internamente, não sabemos ali o que vai reger, né, aquela tomada de decisão, mas é algo ali, pessoal. Sim. Enquanto que a gente trazer isso para uma esfera de uma cidade, ainda mais do nosso tamanho, a coisa se torna menos pessoal. Então, você vai ter leis que permitem ao município cobrar mais IPTU de terreno vazio, porque isso supostamente faz com que as pessoas que têm terrenos vazios Sim. queiram deixar de manter ele vazio, queiram dar um uso para ele, né? E aí você tem, inclusive, na Lei de Campinas, uma área mínima construída que você precisa ter dentro do seu terreno para que ele seja considerado um terreno ocupado. Por quê? Porque a pessoa fazia, eu tenho um terreno vazio, eu vou construir uma guarita e um banheiro e vou colocar para alugar para estacionamento. Só que você está falando ali de 5 metros quadrados. Aquilo não necessariamente mais vai ter a quantidade de tamanho mínimo necessário para que seja considerado um terreno ocupado, construído e ter essa redução do IPTU. Mas é tudo muito burocrático, né? Então, a hora que você traz essa questão das dinâmicas dos quilombos e de como isso é tratado de maneira pessoal e orgânica, é muito interessante, né? Porque seria o ideal, né? Seria o utópico pensar que as coisas podem se resolver dessa forma. E aí traz também essa referência à cidade, né, de Americana, de onde ela vem, onde tem essa cultura da horta no terreno baldio, onde as pessoas percebem que tem um terreno lá numa região ocupada por casas, alguém vai se interessar por fazer ali uma hortinha e vender alface, porque ali ele consegue atender as casas do entorno e as pessoas têm a cultura de comprar as hortaliças ali naqueles mini produtores, ao invés de comprar no mercado. No mercado você vai comprar sabão de lavar roupa, a horta você vai comprar ali na região. Mas como é que você tem visto essa dinâmica na cidade de Campinas, né? Como é que isso apareceu para você nas suas pesquisas? Eu me lembro que essa ideia comunitária, ela era muito tida, todas as memórias que eu tenho sempre são de referências diretas a anciões, sempre, gente, assim, eu que cresci aqui em Campinas, cresci no interior, eu me lembro dessas praças em que o senhor adotava e plantava e cuidava e tal. Eu cheguei a acompanhar essa passagem, né, dessas placas da prefeitura, do estado, incentivando que a empresa X ou Y tinha adotado. No Cambuí a gente vai ter bastante isso, né? Empresa X ou Y adotou aquela praça. Mas fica nisso, né? Adotou aquela praça e aí vai manter a grama parada e vai ter um playground, né, para as crianças. Talvez, se muito. Talvez, realmente. Então, e aí, mais uma vez, a gente cai naquela discussão, né? Como eu vou falar que não funciona? Se tem, né, o mínimo dado. E aí, aqui é muito proposto a gente repensar filosoficamente o conceito, né, de espaço, de comunidade. Então, a grama parada é muito legal, nossa, e tudo mais. Mas, assim, e mais do que isso, André e Aline, quem são as pessoas que estão propondo essas leis também, né? Será que a gente vai ter já essa mentalidade de quilombo ancestral, né? Que aquele espaço pode servir para um bem coletivo, e aí você precisa abrir mão também das práticas de domínio. O Foucault vai falar isso também, né? Desse lugar de poder, desse exercício de poder latente, que as cadeias, por exemplo, vão servir também. Não por acaso, quando uma pessoa ela vai ser presa, vai raspar o cabelo, vai cortar o cabelo, a maior parte das vezes, e você vai usar uma roupa neutra, né? Então você apaga a identidade.
E sem a identidade e a cultura, aquela pessoa passa a ser mais um instrumento do sistema, né? Então, você mata alguém quando você tira a sua identidade. Obviamente, eu estou sendo assim, um pouco extremista, porque a gente estava falando somente de praças a início. Mas existe um debate que precisa ser feito de maneira latente no nosso país, é a de que nós somos brasileiros, nós somos latinos, não para ser um choque cultural, mas que a gente comece a reconhecer isso de uma maneira mais orgulhosa, né? O mercado artístico tem feito isso. Eu me lembro que esse ano passado, o Bad Bunny fez o álbum de Porto Rico, né? Então, toda uma contravenção política. Aqui no Brasil, nós tivemos a COP30 acontecendo, e aí aconteceu aquele evento em que era assinado, eu não cheguei a fundo para ver se de fato, eu sou uma pessoa muito otimista, gente, eu não acredito, até de fato olhar, mas que existiu a movimentação, né, e os protestos dos movimentos indígenas em meio à COP30, porque estava sendo assinado também um contrato com a mineradora. Então, assim, e aí a gente está esquecendo também o nosso território. A Open, uma empresa de tecnologia, fez um concurso para descobrirem sítios arqueológicos na Amazônia. Então, assim, a gente tem um território muito, muito próspero. A COP30 foi um lugar de muitos contrastes, né? Porque, ao mesmo tempo, também se fala da maior participação social, né, de movimentos sociais dentro de uma COP30. Sim. Na história, né? Na história da conferência. Então, assim, são contrastes, né? O tempo todo acontecendo. Mas, de mesma forma, dá para enxergar isso por uma lente positiva, que é a voz das pessoas ali, né? Sim. Tá tendo a COP30 e é nesse momento que eu vou falar. Sim. Vem aqui, vão juntar o pessoal e vamos lá. A gente vai ser ouvido. Sim. E, de fato, foram, né? Teve N intervenções, né? Muitas... Não sei se ouvidos para o propósito que precisava o mesmo, alcance que poderia ter sido dado. Mas, de fato, assim, a participação social e de movimentos de povos originários, enfim, estava lá, assim, nessa COP30 como nunca antes, né? Então, e a questão da mineração foi, né, um calcanhar de Aquiles para o Brasil, né? Que os especialistas sempre reforçam, né? Mas ela evidencia, de certa forma, essa dualidade, né, entre o capitalismo e os princípios. Sim. Qual é o limite, né? O Brasil tem bons princípios e sediou a COP, tem ótimas ideias e pode ser uma liderança nisso, mas, Petrobras, você pode minerar ali a região da Amazônia que está tudo bem. A gente te autoriza a fazer isso. Sim. Então, e por que isso está sendo feito? Lógico, não somos especialistas, mas existem razões mercadológicas. Interesses da lógica, né? Da lógica do mercado. Que o Brasil depende disso também. Né? Exatamente. E a Petrobras depende disso e por um lado, ok, é a regra do jogo, estamos no mundo capitalista. Mas essa discussão da questão dessas questões que têm sido trazidas, né, por você, faz também referência ao conceito da cidade voltada para as pessoas. São cidades, é um conceito, né, cidade para as pessoas, que remete a essa importância da gente tirar de foco o que foi colocado no foco, como, por exemplo, a circulação de veículos. Né? Então, você tem, por exemplo, se não me engano, a cidade de Barcelona, onde você tem aquelas quadras bem quadradinhas ali, o urbanismo é feito daquela forma, bem quadriculado. E eles estão criando mega blocos. Então, seria 9 quadras, 3x3, em que naquele meio, naquelas ruas ali, que formam um jogo da velha, não circula mais carro. Aquilo foi bloqueado e foi transformado em equipamentos públicos, de convivência. E aí as pessoas passam a poder descer dos seus prédios e conviver ali naquela área segura, onde não tem circulação de carro, onde o carro não vem em primeiro lugar. Né? Sim.
E, a grosso modo, se você pensar que uma quadra vai ter pouco mais de 100 metros, 150 metros de distância, você está falando que esse é o percurso que uma pessoa tem que andar a pé até poder chegar numa via de circulação de veículo. Sim. Então, você não está atrapalhando muito a vida das pessoas que poderiam se sentir prejudicadas por essa questão. Ah, eu não consigo mais descer e pegar meu carro na porta da garagem. Ok, ali. Mas, por outro lado, você tem aquele ambiente sendo criado para as pessoas conviverem. Mas a pergunta é como que isso conversa com a realidade de quem não está nesse lugar de privilégio? Você não está falando de uma população periférica, você está falando de uma população de uma grande cidade do mundo reocupando um espaço ali da rua. Isso também funciona nas periferias de Campinas? É assim que acontece também? Ou, por exemplo, né, se tiver as crianças jogando futebol na rua, o carro vai parar ou vai passar buzinando? Eu acho que raríssimas as vezes em que um motorista não tenha a consciência de que naquele momento a rua é daquelas crianças. É mais importante elas ali do que o carro. Né? Então, como é que você percebe esse conceito sendo aplicado numa esfera de mais privilégio e de menos privilégio na cidade de Campinas? Eu acho que a questão é assim, se pensando em periferias, a gente precisa de políticas públicas para dizer que o espaço é das pessoas e não é dos veículos, né? Porque, assim, pensando nos grandes centros urbanos, como o exemplo que o André trouxe, são necessárias políticas públicas, intervenção mesmo do Estado, para dizer que em determinado momento, né, vai ser privilegiado o círculo de pessoas. Eu lembro até a cidade de Americana, de novo, né, como exemplo. Dia de domingo, aquela avenida, aquela via do portal da cidade fica fechada, né, eles fecham uma área, mas isso, assim, uma ação da prefeitura mesmo, para que as pessoas possam usar livremente ali, então ficam as crianças andando de bicicleta, brincando e tal, né, passeando com os cachorros. Mas isso, assim, acontece nos locais, assim, que são, né, de ocupação de uma população de maior poder aquisitivo. Para as periferias, é necessário isso? Ou será que na lógica ali desses outros territórios, a rua já é das pessoas, né? O espaço já é das pessoas e não dos carros? É uma pergunta interessante, assim, porque eu fico pensando em vários lugares que eu já morei, né? Como que isso se interliga, assim. E de uma maneira muito otimista, todos eles tiveram uma boa relação entre veículos e pessoas, em que as pessoas conseguiam tomar lugar desses espaços. Mas, assim, também eu estou falando de uma discussão que a gente está, quem vivenciou a experiência dos anos 2000, em que as crianças estavam na rua, em que as pessoas estavam na rua, interagindo, né, brincando, jogando bets e tudo mais. Não são mais? Não. E aí, não tenho um dado para dizer exatamente, mas pensando, né, quando saio para andar, porque a gente está falando de uma geração também que cresceu agora com o celular. Isso que eu ia falar, onde é que estão as crianças, então? Estão com a cara na E tela? aí é uma geração que cresceu já com o processo de digitalização, porque eu sou geração Z. E aí você tinha todo um movimento para acessar uma tela. Né? Ou você estava em casa e alguém estava assistindo a TV e aí tinha esse rodízio, né? Ou você iria provavelmente numa lan house. Gente, quem lembra das lan house, né? Então você tinha um exercício de se locomover, você saía de casa e tudo mais. Hoje em dia, não, né? Você tá com um celular ali na palma da mão, e aí a forma como essa interação acontece, ela é completamente diferente. E que aí, para além da forma em que indivíduo e automóvel se comunicam por si só na rua, é como esse indivíduo se comunica com o mundo à sua volta. E eu vejo alguns estudos que trazem, né, esse lugar que, a longo prazo, o nosso corpo ele vai sofrer interferências, né, pela forma como a gente se movimenta agora. Então, o dedo vai mudar, né, pelos tempos de celular, a gente tende a ficar mais curvado, né, porque é muito tempo sentado.
Então, são outras formas de... Para mim, também, eu cresci muito brincando na rua e tudo mais, e isso já não acontece mais tanto. Eu fui dar uma palestra na escola que eu estudei, foi esse ano, Aline, e existem ainda os grupos sociais, né, de quem fica no fundão, de quem fica na frente e tudo mais, mas, assim, a forma, e aí eu fui começar a entender com outros professores a forma como o ensino, né, a atenção das pessoas está acontecendo agora, e o celular muda muito o jogo. Então, de todos os professores que eu conversei, em instituições públicas, privadas, de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, todos eles trazem o diagnóstico do celular, que aí começa a ser uma política pública do Estado, né, que proíbe os celulares na escola. Então, mas as interferências disso, elas vão ser só observadas a médio e longo prazo, né? Então, como se as pessoas não estão saindo de casa, aí eu volto, né, nesse dado de 40% da população não tem calçada, as pessoas estão indo para onde? Talvez para as praças, né? A gente volta para essas praças, mas o que está sendo construído lá, né? Então, gente, quando a gente vai falar de sociedade, né? É muita coisa, e são constantes conflitos, né? Que uma coisa vai impactar a outra. Então, E a gente também está falando de uma comunidade periférica de Campinas. Se você pegar uma comunidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não entra carro mesmo, né? Porque o carro não sobe. Você tem as pequenas vielas ali, e a locomoção é a pé, e a dinâmica é diferente por uma questão relacionada ali ao contexto geográfico. Físico, né? Então, é uma discussão muito interessante, né? Pensar em como que o ambiente influencia a dinâmica das pessoas, né? Sim. E como que nós estamos vivendo esse momento em que não existe mais uma realidade virtual. Que quando surgiu, tinha muito essa discussão de você falar como é que vai ser a sua adaptação à realidade virtual e tal, as redes, o Orkut, agora é só a realidade. Sim, André é millennial, né? Você falou de geração. Mas não existe realidade e realidade virtual, só a realidade, é só isso. E agora a Ray-Ban lançou óculos em que você consegue enxergar aquela realidade aumentada, né? Em que você está observando algo e a inteligência artificial está te dando informações complementares sobre aquilo. Sim, você ouve coisas ao mesmo tempo, né? Então, todos os sentidos resumidos a um objeto só, né? Eu fico pensando que a gente ainda tem condição, na nossa geração, tal, nós que somos millennials, né? Você também, numa geração um pouco posterior, a gente ainda tem condição de refletir e de identificar, né, essas dores, entendeu? O que vai causar na gente, né? Que tipo de impacto. Mas as próximas gerações, por exemplo, os nossos filhos, eles já não vão saber nem nomear mais esse impacto, porque vai estar tão assim presente na vida deles que eles sequer vão conseguir assim perceber, né? Como que isso está causando, né, impactos neles. Então, assim, tá tudo ligado, né? A gente tem uma conversa, parece que a gente está indo para lugares muito longe, né, nessa discussão, mas a gente está sempre voltando. Não, mas para pessoas, né? Pessoas. Tudo converge, né? Se eu não me engano, a primeira-ministra da Noruega ou Nova Zelândia, não lembro agora, daqueles países nórdicos, ela está defendendo a implementação de uma rotina de trabalho de 4 dias. E aí você vai ter 3 dias sem trabalhar. Por que isso é possível? Porque a pessoa, em 4 dias, entrega todo o resultado que ela precisaria entregar do que ela faria em 5 dias. Porque a tecnologia aumentou muito. Sim. O meu avô é engenheiro mecânico. Ele trabalhava numa mesa com um papel, talvez um telefone. Sim. E hoje em dia, eu como engenheiro, eu trabalho com 3 telas ao mesmo tempo, que é o computador, o segundo monitor e o celular aberto, enquanto eu mexo numa calculadora gráfica e faço 500 coisas ao mesmo tempo. Com certeza a minha rotina de trabalho é muito mais produtiva do que
a dele lá atrás, por falta de tecnologia da época. Mas como é que isso vai influenciar na vida das pessoas? Porque elas vão ter mais tempo livre, uma vez que elas conseguem entregar mais resultado em menos tempo, né? E ótimo, mas o que vai acontecer com esse tempo livre? Sim. Ela vai ficar mais tempo em casa, ou as cidades vão criar oportunidades delas saírem e conviverem, né, em ambientes públicos, em equipamentos públicos urbanos, né, em praças e etc. É uma discussão riquíssima, né? Pensar nisso, pensar que essas coisas estão acontecendo, mas, novamente, voltando, né, vão acontecer de uma maneira menos acelerada para as populações mais sensíveis, né, mais carentes. Sim. A gente vai conversando, né? A conversa vai levando para outros lugares. Mas eu vou pedir para a gente voltar aqui para o nosso roteiro. Porque as coisas vão, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: você tem pesquisado em termos de políticas públicas, né? Com esse foco da reivindicação da presença histórica afrodiaspórica em Campinas? O que as suas pesquisas têm mostrado em relação a isso? Como é que está essa questão, essa reivindicação desses espaços, né? Pensando na memória e na cultura afrodiaspórica em Campinas? Tem me indicado que leva muito mais tempo do que eu imaginei, gente. Porque, assim, eu acho que muito do que a gente está discutindo aqui também vai ser a concepção do outro, né? Porque, volto a dizer, da ONU, né? O que a Organização Mundial da Saúde vai reconhecer como o bem-estar do ser humano. E aí a gente vai falar, por exemplo, a própria Constituição. A gente vai falar direito à moradia. Sim. Beleza, mas tem moradia. E aí quem vai julgar que não é uma moradia coerente ou não, direito à alimentação? Então isso sempre me atravessa muito, que não basta só o ter, né, ou ser, mas a gente precisa avaliar qual é o parâmetro que está sendo pensado. E aí, para isso, hoje a cidade tem 800 instituições, espaços, enfim, tombados. Então, isso me indica que, supostamente, a Campinas está olhando para isso, né? Sendo que 539 são... memória, né? Está olhando para a memória. Mas qual memória? E aí, no começo do ano, ali, para quem, de novo, é da região, na frente do portão principal da Lagoa do Taquaral, tem o Largo do Café, né? O Museu do Café. E aí, no começo desse ano, nós fizemos uma pesquisa, porque ali o Museu do Café também ainda é muito latente do período escravizatório, tem várias correntes e tudo mais, mas assim, ele resume as pessoas que estiveram na cidade como os escravizados. Só. E aí eu acho que aí vai ter um outro atravessamento muito particular, mas esse lugar, né, da violência, e aí a gente está colocando... E aí volta a dizer essa provocação, né? Tá revitalizando memória, mas de que forma? Né? Então, e aí dentro, nesse espaço, ali vai ser uma Cismaria de Barreto Leme, que é, por sua vez, um grande influenciador, né? Supostamente a pessoa que inaugura a cidade. Né? E aí eu comecei a tentar entender quem é essa pessoa, né? De onde ele vem, porque Campinas teria sido... registros apontam para 74, mais ou menos, mas em 72 já existia uma igreja, uma organização ali religiosa acontecendo aqui na cidade. E aí, gente, eu descubro que Barreto Leme tem uma ligação direta com Pedro Álvares Cabral. E há quanto tempo eu não ouvia falar desse nome? Então, assim, e aí, veja como a sociedade... A gente olha para a sociedade ainda de uma maneira muito vertical, né? Aqui é só... Então, a antropologia é isso, a arquitetura é isso, divulgação científica. Então, quando eu olhei a Fundação de Campinas para Barreto Leme, eu olhei muito para o Largo do Café, para o Museu do Café. Olha, a gente está colocando na relação escravizatória, então aí já tem esse apontamento, quem veio para cá veio da Angola, essas pessoas vieram com outras coisas além da violência imposta. Cadê isso? Né? Então, e aí, volto a dizer também, né, que existem lideranças na cidade fazendo uma contraposição a essa memória, que era a Sandra Ribeiro com a Fazenda... a Casa de Cultura da Fazenda da Roseira, que ela é uma grande liderança, protagonista do jongo,
aqui, que vai ser uma manifestação urbana, então, que tem um material de doutorado interessantíssimo falando de arquitetura aqui na cidade, e vai ter os centros culturais, né, e tudo mais, mas ainda o lugar ali institucional, né, tido no Estado, ainda está ligado somente à posição de escravização. E quando eu descubro que essa relação direta, né, entre Barreto Leme e Álvares Cabral, começo a tentar entender esse marco temporal que a educação que a gente teve, por muitas vezes, promove, né, que a gente acha que 1500, supostamente, os portugueses invadiram, aí está muito distante da formação da cidade. Aí, né, esse modelo da escola também, que você vai lá para o iluminismo, esquece o que aconteceu aqui, né? Aí do nada vem a República. Então, essa construção inconsciente, ela é muito desafiadora também para a gente entender o marco temporal. E aí, pensando nisso, em marcadores, né, aqui eu tenho dados que me atestam que a cidade está olhando para a memória. Não posso discutir, não posso contrapor isso, gente. Mas de que forma? Né? Quem são as pessoas que estão olhando para a memória? Quem são as lideranças que estão olhando? Qual é a relação que o Estado está olhando para isso? E aí eu começo a fazer a investigação sobre o Toninho, que é da Lenda do Boi Falou, que aí, novamente, a gente vai ter mais uma evidência, um evento na cidade acontecendo para falar sobre memória, mas que aí isso abre outros campos de discussão da forma como essa memória está sendo retratada, em que o Barão é resumido, né? Então, são várias interferências do Barão como uma criança, então ele perde esse lugar de poder, à medida que você infantiliza também. Interessante a gente pensar que uma criança não tem responsabilidade pelos seus atos. Então, tudo, em alguns momentos, vai ser, às vezes, inconsciente, mas vai ter uma proposição ali, né? Para quem é da criatividade, a gente vai pensar em cores, né? Que as cores vão supor algumas ideias, enfim, análise de discurso para quem é da escrita. Mas o Barão, ele vai ser tido como uma criança, então você perde esse imaginário do que significava um barão, né? O Toninho, ele é apagado completamente da memória, e o Boi, ele é referenciado até como uma alegoria, né, nordestina, que ainda também é muito distante da relação geográfica, né, do nosso país, assim. Boi veio parar aqui, né? Exatamente. E a gente fica pensando, assim, a gente pensa em memória, quando se fala, assim, em resgate da memória, resgate, né, desse histórico, parece que é para fazer isso. Então, vamos lembrar, né? Vamos lembrar que aconteceu. Ah, legal, aconteceu, mas fica lá no passado. Sem fazer esse movimento, né? Como que isso que acontece, né? Tem influência, repercute, reverbera até os dias de hoje. Em tudo, na constituição da nossa sociedade, na constituição dos espaços, né? Porque estamos falando de cidade. Então, assim, memória para quê, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu pensaria. Precisa resgatar essa memória? Sim, mas para fazer o quê? Só para dizer, olhar para isso e dizer aconteceu? Para fazer isso que você falou, colocar lá no museu correntes e coisas que remetem à escravização de corpos apenas? Foi só isso que o negro veio fazer no Brasil? Que o africano veio fazer no Brasil? Ter o seu corpo escravizado? Claro que não, né? A gente sabe que não. Que foram muitas outras influências, né? Então, eu acho que você toca num ponto muito importante, assim, quando a gente pensa em memória, em história, né? E pensar que o Boi ganhou protagonismo em detrimento do Toninho, que foi o escravizado que defendeu o direito ao descanso num dia santo. Você sempre traz essa questão do Toninho, né? Eu acho importante contextualizar, não sei se quem não é de Campinas, né? O que acontece? A gente tem uma lenda, né? Assim, contada dessa forma, como um mito, como uma lenda, chama Boi Falou, que conta que num dia de Sexta-feira Santa, os escravizados foram trabalhar, né, na lavoura de café, e aí o Toninho, né, que é essa personagem que a Thalita estuda, que ela sempre, né, traz para discussão, teria ido para o trabalho dele, para a lida, e o Boi virou para ele e falou que não, hoje não é dia de trabalhar, hoje é o dia do Senhor, ninguém devia estar trabalhando hoje.
E aí o Toninho retorna e ele chega para o senhor dele, fala isso, e aí o senhor, que é o Barão Geraldo, né, que é o nome desse distrito de Campinas, acata, acolhe, né, essa fala do Boi para dizer, então ninguém mais vai trabalhar na Sexta-feira Santa, e a partir de hoje eu vou distribuir na minha fazenda o macarrão com sardinha. E aí isso vira, né, uma tradição em Campinas. Toda Sexta-feira Santa, lá no distrito de Barão Geraldo, você tem lugares que fazem essa festividade e que distribuem o macarrão com sardinha para as pessoas. Bom, e aí isso é retomado em várias tradições, né? Então eu fiz uma pauta com uma escola de Barão Geraldo, né? Eu escrevi uma reportagem sobre isso, uma escola que faz uma encenação dessa lenda, né? Mas já com uma proposta antirracista. E o que é essa proposta antirracista que a professora trouxe nesse texto novo, né? É justamente tirar o Barão Geraldo desse protagonismo e desse lugar de alguém que está apto para dialogar com os escravizados, né? Que seria bondoso, olha como ele é generoso, né? É o pai, né? Essa figura patriarcal mesmo, é o pai, né? Olha como ele é generoso, olha como ele distribui macarronada com sardinha para todo mundo, olha como ele ouve, né, os escravizados e permite com que eles não trabalhem na Sexta-feira Santa. Acata pacificamente, tranquilamente. Então, assim, fica essa figura do Barão Geraldo. E o que é essa proposta de contar de uma forma antirracista essa história? É tirar o Barão Geraldo desse lugar e colocar no lugar que, né, historicamente, que ele realmente está. Quem é ele? É um escravista, né? É um senhor de escravos. Quem é ele? É um responsável por ter cometido toda essa violência, esse crime contra os corpos negros na cidade de Campinas. Então, assim, por que eu estou contando isso mais para a gente contextualizar? Então, essa reportagem ela vai sair. Estou fazendo uma propaganda. Eventualmente ela sai na revista Consciência, lá do LabJOR da Unicamp. Mas voltando, então, aqui para a sua questão, né? E a Thalita, ela vai estudar a figura do Toninho, que foi uma figura apagada, né? Nessa história. E eu acho que você pode falar um pouco disso também, né? O que me move também, o que me propõe, é muito uma investigação do que poderia vir a acontecer. Porque a gente falou aqui, por muitas vezes, que Campinas tem potencial, né? A gente tem potencial territorial, a gente tem potencial econômico, tecnológico. Então, o que aconteceria com a cidade em um período que o Brasil está sendo reconhecido, né? Foi reconhecido por Cannes como o país mais criativo do mundo, foi reconhecido agora numa revista norte-americana como um destino. A própria Unicamp é um epicentro, né, epistemológico na América Latina. Então, o que aconteceria com a cidade de Campinas se a gente reconhecesse a existência de um cientista aqui? E aí eu vou chamar isso de justiça epistemológica. Porque quando a gente vai falar de ciência, essa relação com o ambiente, ela é direta aos saberes ancestrais. Então, em algumas das minhas pesquisas, eu fui ler o livro da Amélia também para entender de que forma ela trata, né? A Amélia era filha do Barão Geraldo. Isso. E aí é um livro desse tamanho e ela vai falar... autobiográfico, assim. É um idealista realizador, o nome do livro. E aí ela vai ter um capítulo só aos pretos velhos. E vão ter algumas fotos, cantigas e tudo mais, e ela fala do Toninho, né, como uma pessoa quase da família. Que é um discurso também muito familiar pra gente, para quem já assistiu Que Horas Ela Volta, né, aquela produção da Regina Casé, tudo mais. Então, esse lugar de é quase da família. Vou negar direitos trabalhistas, essa pessoa é quase da família, ela não é uma pessoa que trabalha aqui. Na hora da herança, não. Exatamente. Então, eu começo a investigar não só o Toninho, mas a sabedoria dos pretos velhos, que vão ser esses anciões que têm formas de se relacionar com a espiritualidade, com o processo de autoconhecimento. Então, para quem nunca conheceu uma benzedeira, né? Então, de que forma essa benzedeira, de que forma essa pessoa, essa profissional vai se relacionar com as ervas. Existem outros estudos que acontecem hoje nos ambientes validados cientificamente que tratam dessa mesma sabedoria, gente. Então, né, a fitoterapia... A homeopatia em algum...
esfera. É a relação direta. Não existe um carro que passe no meio. Exatamente. Mas, e digo que o saber originário ainda vai ser mais respeitoso com essa lógica de plantio, de colheita, de tempo e tudo mais. E aí, essa minha reivindicação, Aline, também ela vai muito no lugar de autoestima intelectual, né? Porque a gente bebe ainda de muitas referências internacionais para a Constituição, da validação do que a gente traz. Mas assim, o Toninho estava aqui, gente. Por que a gente ainda insiste em acreditar? É muito uma lógica das pirâmides do Egito, né? Assim, tem muita gente que vai dizer que foram alienígenas, porque não existe ainda, existe um imaginário muito limitado à concepção que povos tradicionais originários eram muito mais avançados do que a gente, mesmo sem todos esses recursos tecnológicos que a gente vai trazer aqui, né? E aí o Toninho, ele vai ser tido também em algumas das minhas pesquisas como um curandeiro, que aí é essa sabedoria fitoterápica, né? A Amélia disse que ele perdeu uma perna, mas o fato é que ele está sepultado no Cemitério da Saudade, ao lado do Barão Geraldo de Rezende. E aí, quando a gente vai pensar em uma forma relacional, isso vai implicar de que ele é eternamente esse braço direito. Porque até na hora da morte, ele está imposto a essa condição. Então, o cemitério, né, a lápide do Toninho, tem muita gente que agradece e me chamou muita atenção porque as pessoas fazem votos, né, como se ele fosse um santo, um ser espiritual, e aí muita gente agradece por conquistas acadêmicas. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca de reconhecer o Toninho como um patrimônio material da cidade. E aí isso vai falar sobre autoestima, vai falar sobre reavaliação do que a cidade de Campinas tem tido para si como cultura, porque, novamente, aqui não cabe a mim criticar que não tem. Existe. Eu acho que. Mas é uma proposta de reavaliação entre dados. Se a gente tem, né, uma cultura, uma herança que vem da Angola, será que não faz sentido, né, a gente não a gente começar a olhar isso como uma forma de emancipar o pensamento crítico das pessoas sobre isso, né? Então, que são saberes que vão atravessar todo mundo. Né? E Thalita, voltando para Campinas, né? A gente tem agora aprovado a nova lei do zoneamento que vai criar aquele polo tecnológico PITS ali na região de Barão Geraldo, né? Entre Barão Geraldo e aqui o condomínio do Alphaville, tem toda uma região verde que vai ser urbanizada de uma maneira nova, trazendo conhecimentos de cidades inteligentes do exterior, e esses conceitos com o intuito de absorver questões relacionadas à boa convivência das pessoas, né? Então, cidades que não pensam apenas nos veículos, mas que pensam na convivência das pessoas, podendo morar perto do trabalho, se deslocar com transportes que não sejam veículos necessariamente, automotores, e trazendo esse uso misto do solo, esse uso consciente e próximo. Né? Então, por um lado, a gente tem a cidade caminhando nesse sentido, que é muito positivo, né, do que apenas liberar a urbanização daquele espaço, que eventualmente ia acontecer. Então, é algo muito positivo, mas ainda assim algo que precisa ser estudado em relação ao privilégio, né, de quem vai ocupar esses novos espaços. E certamente tendem a ser pessoas que não são as menos privilegiadas. Né? Sim. E aí vem aquele paralelo com o ganho dos direitos das mulheres com o feminismo. Né? Então, que é algo muito importante que aconteceu e que ainda é uma luta, né, para muitas pessoas, mas que nos primórdios foi uma luta de mulheres que tendiam a ser brancas, né?
porque as mulheres negras nunca precisaram lutar pelo direito de trabalhar. Enquanto elas estavam trabalhando, aquela luta das mulheres brancas aconteceu, que foi muito importante e que tem repercussões fantásticas, mas tem essa dualidade, né, do que acontecia para uma população e para o que de fato já era uma realidade. A mulher negra não precisou conquistar o direito de trabalhar. Ela já trabalhava desde sempre. Ela já né? trabalhava. Sim. Né? E aí a gente tem uma circunstância em que as pessoas estão conquistando o direito em Campinas de ocupar esse espaço de uma maneira organizada em que as pessoas têm um ponto focal. A cidade é mais pensada nas pessoas do que em outras coisas. Mas isso já é, de certa forma, um direito de comunidades onde isso funciona de maneira mais orgânica, como uma comunidade de um quilombo ou uma comunidade periférica. Como é que você tem enxergado isso, né, nesse movimento de Campinas? Vou dividir a resposta em alguns pilares. Sim. O primeiro deles vai ser a questão geográfica. Né? É evidente que esse eixo PUC-Unicamp tem muito interesse imobiliário, tecnológico, acadêmico, enfim, acontecendo. Eu não sou a pessoa que vai falar que não é para fazer. O PIX, por si só, me parece muito otimista, né? E tudo mais. Mas o meu ponto e o restante? Né? Então, assim, à medida que a gente está vendo o BRT, eu venho de uma geração, gente, da fábula, da primeira lenda de Campinas, que é o trem que ligaria a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que ele teria sido inaugurado em 2014, né? Antes da Copa. Então, eu acho que a minha questão com a mobilidade em Campinas, com o território, ela vem daí. E eu me lembro que eu estava me formando e estava super animado com essa ideia, me parecia utópica, né? Fazia todo sentido, era extremamente coerente, ela não aconteceu. Partindo da zona sul da cidade, a gente vai ter um aumento populacional, né, grande, e uma redução dos ônibus. Então, à medida que os recursos eles estão sendo muito... E aí eu acho que é o princípio básico de desigualdade, interesses e afins, mas eu acho importante a gente trazer, né? À medida que esse centro ele está sendo investido, construído e tudo mais, em um outro lugar, em vez da gente crescer, né, igualmente, de todas as regiões da cidade, uma região está perdendo muito e a outra está ganhando demais. Então, assim, a lógica desigual em Campinas, ela é evidente, ela é latente. Me preocupa, espero a gente se encontrar ano que vem e existirem outros dados, mas eles ainda são muito distantes, porque existiu a criação dos centros, né, médicos, mas as escolas... Quando foi no mês passado, saiu aquela notícia da política entre o governo do estado e o governo municipal para a redução das escolas, né? Diagnosticando que algumas escolas estão mais vazias, não fazia sentido. Então assim, tem dinheiro, essa falsa idealização, né? Que tem muito dinheiro ganhando, tal, mas tem muito dinheiro, tem muito lugar que está sendo tirado, né? Dinheiro, e a educação ela vai ser a base disso tudo. Exatamente. E foi um pouco antes da COP30. Então, estava todo mundo muito aquecido nessa discussão de COP30, e aí algumas escolas estavam deixando de existir no estado de São Paulo. E ano que vem é ano eleitoral, né? Então, muito me interessa entender como que esse debate ele vai acontecer. No paralelo, quando a gente vai falar de feminismo, eu acho que, em primeira instância, pensando na época que a gente está falando sobre esse tema, dizer que eu sinto muito, né? Pelas famílias. Assim, eu fico profundamente entristecida, assim, eu gostaria muito de trazer para vocês todos os dados e evidências, sem que eles me atravessassem de uma maneira tão pessoal, porque eu sou uma mulher que viaja sozinha, né, e isso por si só, pensando no Brasil, o quinto país maior índice de feminicídio no mundo, é quase um milagre, gente.
E me preocupa que a gente, né, se a gente tiver 10 minutos para debater sobre essa questão, cara, 7 deles ainda vai ser pensando no nosso país como uma reivindicação de milagres que possam acontecer. E nesses dados, mais de 60% das mulheres vítimas, elas são mulheres negras. Então, assim, são dados muito tristes, muito preocupantes. Vi que existiu a marcha, né, tem existido a marcha, os protestos, as reivindicações, tenho visto poucos movimentos políticos a favor de implementações que isso aconteça. E aí, pensando no outro lugar, a Catiúcia Ribeiro, professora doutora em filosofias africanas aqui no Brasil, ela vai ter alguns artigos, um estudo também muito robusto sobre o mulherismo, que vai ser esse olhar muito mais aprofundado sobre a questão do feminismo por si só, porque saiu uma matéria agora da Folha de São Paulo também, que na última década, dentre todas as classes, né, os grupos de gênero, as mulheres brancas foram as que mais tiveram ascensão. Então, frente aos movimentos feministas que ganharam força e tudo mais. E a Lélia Gonzalez, que também é uma grande intelectual, ela vai trazer que o Brasil fala português, não português, porque grande parte da formação educacional, né, e social das pessoas foi pelas amas de leite, que eram escravizadas, né, mulheres postas em situações de escravização. Então, na verdade, se a gente olhar por todos esses dados de uma maneira lógica, me faz muito sentido que Campinas, por exemplo, tivesse uma prefeita mulher negra. Porque a base do pensamento, da construção ideológica, social, filosófica, relacional da cidade e do Brasil é uma mulher negra. E não há como negar isso, mas por vários motivos, não só, a gente tende ainda a refutar essa ideia. Então, os dados, eles ainda são muito... Não vou trazer pessimista, eles são muito violentos, né, na concepção do que é ser uma mulher negra hoje no Brasil, do que é ser uma mulher cientista hoje no Brasil, né, existem pesquisas que as mulheres estão crescendo mais no campo da formação intelectual, mas comparado aos homens na quantidade de investimento, elas ainda recebem menos aporte, se não me engano essa pesquisa saiu até na FAPESP, não sei, FAPESP. Então, o que a gente tem aqui mesmo, de fato, é o cenário do debate e a formação intelectual para que isso seja mudado. Mas, né, nessa última semana, é muito preocupante, né? Assim, acho que me parece até sendo um recurso de fé para você acreditar, porque os dados, a lógica, eles não são nem um pouco incentivadores, né? Eu acho que o André traz esse paralelo com o feminismo negro, né? Porque, assim, da mesma forma que você precisa fazer um recorte, quando você fala em feminismo, você precisa fazer um recorte racial, né? Quando você pensa em cidade, em espaço, e isso que a gente está falando, cidade inteligente, né? Cidade para pessoas, a gente vai precisar fazer esse recorte racial também. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa discussão, né? Sim. Parece que a gente está falando de muita coisa, mas a gente está falando da mesma coisa. Pessoas. Então, assim, o feminismo, ele não faz sentido mais hoje se a gente não pensar dessa perspectiva, né? Que existem recortes, existem focos, focalizações, né? Que são necessárias serem feitas. As cidades inteligentes, o conceito de cidade inteligente não vai fazer sentido também se a gente não fizer esse recorte, né? O reconhecimento dos conhecimentos ancestrais e não formais, né? É algo muito... Assim, não saiu na minha cabeça já há alguns minutos aí na conversa o título de doutor honoris causa do Emicida, né? Que saiu agora recentemente. E esse reconhecimento dele enquanto o seu conhecimento, né? E o álbum dele, que é o Amarelo, uma das músicas tem claramente uma mulher negra cantando o português, né? Sim. E eu não sei se você já ouviu. Já. É muito chocante, assim, arrepiante. Sim. E ela não fala pergunta onde ele vai, ela fala pergunta onde ele vai.
que é esse brasileiro, né? Isso é o brasileiro, isso é o português, né? Sim. É um álbum muito importante que a gente ouça várias vezes, né? Tem coisas fantásticas, né? Então, assim, se eu puder, né, concluir, mas uma pergunta retórica, né? Mas é necessário olhar o passado para entender o futuro, né? Da nossa cidade, da nossa população. A sua conclusão, né, transcende com certeza em muito o seu livro, né, o seu primeiro livro. Mas como é que tem sido essa abordagem, né, dos seus conhecimentos em relação a isso e a sua caminhada, e quais são os seus próximos passos, né, para onde você está indo? Sim, existe um ICAN, que dentro eu vou agora falar da Yorubá, né, que é majoritariamente nigeriana, que são alguns direcionais, né, para a gente pensar em constituição de autoconhecimento da forma de se relacionar com o mundo e tal. Que existe um Mitã que fala: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Se não me engano, é mais ou menos assim. E vai falar muito sobre essa nossa relação temporal, né? Então, assim, como a gente pensa nas decisões que a gente vai tomar, como a gente vai conquistar os nossos objetivos. Tem um outro também que sempre eu reflito muito sobre ele, que fala: Oxum venceu uma guerra sem levantar uma espada. Porque a lógica eurocentrista, ou a lógica patriarcal, ela vai trazer a violência como a única, a melhor forma de você resolver, de lidar com o conflito, né? As guerras, a matança e tudo mais. Mas me parece que a circularidade dos pensamentos consegue nortear a gente de uma maneira muito mais inteligente, muito mais coerente. Eu acredito sim, que a gente precisa ver o passado, não só pelo lugar de reparação histórica, em que o Estado, por muitas vezes, em alguns momentos, faz questão de trazer, né, dessa preocupação, mas pela forma com que somos indivíduos, sociedade, e a história, por si só, pode evidenciar, né, algumas tomadas de decisões que foram feitas anteriormente que não funcionaram, ou que funcionaram muito bem. Tem uma lógica, aquela lógica de o parente da família, sabe? Que a gente vai pensar naquela referência próxima. Pode ser um norte muito interessante, porque a gente está enfrentando desafios aqui que não são a primeira vez que eles acontecem, talvez não sejam as últimas, mas as lógicas, mais uma vez, o tempo, ele vai trazer um norte de sabedoria, e por isso eu faço tanta questão que o meu trabalho, ele sempre evidencia o conhecimento dos mais velhos. Porque os mais velhos, na maior, né, quando a gente pensa, eu sempre vou ter uma relação particular, né, com avós, mas todos nós, né, assim, a própria academia também tem essa instituição dos mais velhos, né, um doutor levou diretamente muito mais tempo para a formação de conhecimento do que um graduado. Então, agora com esses próximos passos, eu quero muito, e tenho, né, aprofundado muito o estudo Banto na cidade de Campinas. E para além de nomear os lugares que estão sendo historicamente apagados, mas tentar promover uma circularidade de pensamento que a gente tenha soluções mais eficientes, e por que não economicamente? Aqui não é só a gente falar, olha, Largo do Rosário, gente, Largo do Rosário foi uma igreja, isso foi importante. Isso vai beber da fonte de autoestima. Também, olha, eu venho de uma ancestralidade, de uma linha em que existiam formadores políticos, né? Porque existe no imaginário como se a situação oposta de escravização ninguém refutou, né? Que não existiram rebeliões, que não existiram. Então, existe essa lógica. Né? Então, assim, é muito importante, muito latente esse lugar de autoestima intelectual. O tema do Enem foi a longevidade, né? Que está acontecendo. Então, assim, a gente tem muito mais tempo de vida. O tempo médio de uma pessoa era 30 anos. Então, assim, a gente tem muito mais tempo de vida. Como que a gente usa esse tempo de vida? Acho que as filosofias ancestrais, elas trazem um norte de uma responsabilidade também. Como
você trouxe também, André, a comunidade, né? Então, quando você está pensando num quilombo, numa comunidade, todo mundo sabe o que precisa ser feito, todo mundo colabora. Parece muito utópico, né? Sem que a gente precise fazer um invite na agenda, como o próprio corporativo ensina, mas ele acontece. E falar de filosofia, falar de ancestralidade, a gente vai falar de ascensão socioeconômica. Isso só acontece à medida que o investimento ele pode ser redistribuído. Aqui eu acho que são vários dados que atestam que Campinas tem dinheiro, gente. Então, assim, para onde está indo esse dinheiro? Por que esse dinheiro não pode ser mais intencional? Todo mundo tem a ganhar com isso, e eu acho que, pensando no turismo da cidade, vamos pensar assim, que também é um marcador, né, de movimentação financeira, ele também pode ser interessante. Então, eu acho que é muito mais uma proposta do que o convite a uma guerra. Mas Com certeza. um lugar mais coerente da forma como a gente ainda coloca a cidade só num polo industrial ou num polo acadêmico. Mas, né, circularidade, as próprias cidades inteligentes, a ONU vai dialogar com vários pontos. Então, que formam um fluxograma mais interessante. É isso. Bem, muito obrigada. Quer concluir, André? Não, é o que você disse sobre eu não esqueci o nome da divindade que ganhou a guerra sem o nome. Oxum. Hoje é dia de Oxum, inclusive, né? Nossa Senhora da Conceição, sincretizada, com a padroeira de Campinas. Falando em secretismo. Já vem. Vamos mais aí já tem mais 2 horas de conversa. Porque um dos conceitos ainda aceitos, né, amplamente aceitos do Estado soberano, é o Estado que detém o monopólio do uso da força. Então, cara, é muito disparo, né? Você Sim. falar de um Oxum que ganhou uma guerra sem levantar uma espada, e isso ser uma base de referência da dinâmica social de um quilombo, Sim. onde, teoricamente, não é necessário guerra, não é necessário força. Né? E, por outro lado, você ter um mundo em que o Estado soberano ainda é esse. Ainda é aquele que detém o monopólio do uso da força. Sim. São lógicas conflitantes, de fato. Né? Sim. Um convite à estratégia, né? Exato. Mas, nossa, só tenho a agradecer também. Antes que a Aline encerre, eu queria agradecer. Muito obrigado pelo diálogo, por compartilhar, né, um pouco da sua, uma pincelada, né, da sua trajetória, dos seus conhecimentos. Eu espero que a gente se encontre daqui a um ano, assim, para ver o que aconteceu nesse meio tempo. Obrigado, Aline, pela execução de mais um capítulo tão gostoso, né, de estar aqui conversando. Então, eu fico sempre com esse papel, né? Quando a conversa tá boa, mas eu sou a pessoa que tem que falar assim, não, gente, olha o tempo, né, tal. Muito obrigada, Thalita, pela sua presença aqui, pela sua generosidade, disponibilidade de conversar com a gente. O Diálogos em Construção é isso, né? A gente está construindo mesmo essas ideias junto, em conjunto. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, Thalita. Obrigada, Morfos Engenharia. Obrigada, Verde Bruto Arquitetura. Obrigada, Casa Papagaio, por abrir as portas para a gente ter essa conversa aqui hoje. E é isso. Até a próxima, né? Até o próximo Diálogos em Construção. A gente volta com mais conversa, com mais aprendizado. Obrigada, gente. Obrigada.